A paz de Deus, amados irmãos, que a benevolência do Espírito repouse sobre nós. Irmãos, nós hoje vamos falar sobre a importância da palavra, a importância da Escritura Sagrada para as nossas vidas. E nós vamos começar falando nas Escrituras, na carta do apóstolo Shaul a Timóteo, 2 Timóteo, no versículo 3, 16 até 17, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Yahweh. Toda a Escritura inspirada por Yahweh é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Yahweh seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, meus irmãos, a palavra do Criador existe para nós podermos instruirmos a nós mesmos, para nós podermos nos corrigirmos, repreendermos com justiça. Porque a palavra de Yahweh é justiça. Nós devemos trabalhar com justiça, assim como nosso Mashiach, quando esteve nesse mundo, trabalhou com justiça. Então, e vai dizer assim, em Titos 1:9, vai dizer: apeguem-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem nela. A partir do momento que a própria palavra nos ajuda a repreender, nos ajuda a corrigir, nos ajuda a ensinar, nós devemos nos segurar firmemente às Escrituras Sagradas. Devemos viver de acordo com os mandamentos. Devemos viver de acordo com aquilo que a palavra nos diz para nós podermos seguir. Para quê? Para que também podemos usar a mesma para refutar os ímpios. Refutar aqueles que negam a existência do nosso Pai Yahweh dos Exércitos, negam a existência da palavra, negam da veracidade da mensagem que se encontra nas Escrituras Sagradas. Em Provérbios 4:2 vai dizer assim: o ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Todo aquele que abandona a instrução das Escrituras vive à margem da verdade, não conhece a verdade, vive nas mãos do inimigo, na mão do diabo. Porque todas as suas práticas são as práticas que o próprio Satanás inventou aqui na terra para iludir a maioria. Mas se você vive com base na Escritura Sagrada, se você se dá tempo para estudar a Escritura Sagrada, você vive na verdade. E você sabe que a maioria das coisas que você vê ao seu redor são mera ilusão, não tem valor nenhum. Aleluia. Em Tito 2:1 vai dizer: você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina. Se você transmitir essa instrução aos irmãos, será um bom ministro. Será um bom ministro de Yahshua Mashiach, nutrido com as verdades da fé e de boa doutrina que se tem seguido. Rejeite as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. Irmãos, à nossa volta nós temos o mundo todo falando em fábulas, principalmente no sistema religioso. No sistema religioso nós estamos a ver que ali inventam fábulas, ali inventam mensagens profanas, ali inventam trindade, eles inventam qualquer coisa para rejeitar aquilo que é essa doutrina. Mas a Escritura diz: se você passa a mensagem de como ela foi dita nas Escrituras Sagradas, você passa a mensagem de forma fiel aos seus irmãos, então você é um bom ministro de Yahshua HaMashiach. Então você é um bom ministro porque você está nutrido com a verdade, na fé e na boa doutrina que tens seguido. Aleluia, louvado seja Yahweh. Em Efésios 4:14-15 vai dizer assim: o propósito é de que sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Yahshua HaMashiach. Então, irmãos, a palavra existe para que a gente não fique de um lado para outro ser movimentado. Aparece um cidadão qualquer ali, é profeta. Aparece outro ali, é profeta, é apóstolo. Nós ficamos a ir de vento em vento. Mas a doutrina é uma, Yahshua está ali.
Yahushua Mashiach, o homem que morreu, e ele disse, não procurem mais ninguém, porque não existe outro capaz de vos levar à vida eterna, como Yahushua. Então nós não vamos cair nas ciladas do inimigo trazendo doutrinas falsas, várias doutrinas, várias ilustrações que nós vemos no nosso dia a dia. Então o Mashiach diz, essa palavra existe, o apóstolo Shaul diz, esta palavra existe para que nós não tenhamos que viajar de um lado para outro, não é? A seguir esta, a seguir aquilo. Não podemos ser levados por ventos de doutrinas, mas devemos estar firmes naquele que é o cabeça, a saber, Yahushua HaMashiach. Em 2 Timóteo 4:2-4, vai dizer assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, pois virá o tempo que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para o mito. Hoje, meus irmãos, nós falamos de Yahushua para todos. Ninguém aceita, porque o povo simplesmente quer seguir suas próprias vontades. O povo quer ir no Honório Cutani porque quer ser dado uma viatura, porque quer conseguir uma casa, porque quer conseguir bens materiais. Os mesmos que o Mashiach disse, não ajunteis riquezas na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem causa danos. Junteis as riquezas lá nos Shemaís, lá nos céus, onde não há isso. As riquezas do Shemaim é a vida eterna, meus irmãos. É a vida eterna. Onde é que você vai levar tantos bens que você tem? Para onde? Hoje, por exemplo, já não podemos ir à rua. Tudo está fechado. Onde é que você leva as coisas que tanto ajuntou sem necessidade? Hoje, se você olha para tudo que você ajuntou, percebe que nada disso tem valor algum. Quando a gente está no leito do hospital, percebe que nada que juntou a vida toda tem valor algum. E nós desprezamos o essencial, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Em 1 Timóteo 1:3-4 vai dizer assim, partindo em plena Macedônia, roguei que vocês permanecessem em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não ensinem mais falsas doutrinas, que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Yahweh, que é pela fé. Irmãos, nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos pela fé no Mashiach, no Salvador, aquele que deu sua vida por nós. Nós somos salvos por eles. Esses homens de vestidos brancos, esses homens de vestes compridas, os homens de terno e gravata que andam por aí, não podem salvar a nossa vida, meus irmãos. Nós devemos nos apegar ao Salvador, devemos buscar essa doutrina, devemos correr atrás do Mashiach, antes que seja tarde. Louvado seja Yahweh. Então vai dizer em 1 Timóteo 4:1-3, vai dizer, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Irmãos, os homens que estão aí, que nos levam a seguir doutrinas de demônios, são homens preparados pelo próprio demônio, são os homens preparados pelo próprio diabo. Eles fazem pactos com as trevas para poder fazer o quê? Para poder ter o poder de ter esse poder do mal, de fechar os teus olhos e você estar ali nesse erro. Sai fora disso. A Escritura diz, sai fora, povo meu. O último profeta neste mundo foi o apóstolo, foi o próprio Salvador. O último sacerdote é o próprio Salvador. Nós não precisamos mais de profetas. Hein, meus irmãos? Nós precisamos de seguir ao último profeta, que é o Salvador, o Mashiach. Vamos seguir a ele. É só ele que pode nos salvar. Existe um único Criador e um único mediador entre o Criador e o homem, que é o Mashiach, o Salvador. Então, meus irmãos, em 2 João 1:9 vai dizer, todo aquele que não permanece no ensino de Yahushua, mas vai mais além dele, não tem Yahweh. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Irmãos, aquele que sai por aí seguindo ensinos de Virgens Marias, seguindo ensinos de santos e não sei lá o que, este não está no ensino do Pai. O que está no ensino do Pai é aquele que está no ensino de Yahushua, o Salvador. Só isso.
Com sua fé confessa que Yahshua Mashiach, homem, veio neste mundo, padeceu e hoje ele continua homem glorificado. Aí o sistema vai te dizer que Yahshua é um Deus. Yahshua é um homem, nasceu homem, sem pecado, porque ele nasceu da virgem, nasceu da mulher. O que nos separa com ele é que nós nascemos do pecado, porque nós nascemos no cruzamento entre um homem e uma mulher. Mas Yahshua nasceu só da mulher e do Espírito do Criador. Ele morreu, ressuscitou, até hoje está à destra do Pai com as marcas. Porque ele agora só que ele tem um corpo imortal. Ele ressuscitou e tornou-se imortal. Então, meus irmãos, vamos por fim aqui ler. Vamos ler aqui. Nós devemos crer. Nós não podemos crer em qualquer espírito. Vamos ler aqui em 2 João de 1:9. No verso, sim, 2 João de 1:9 vai dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Yahweh ou do inimigo. O Ruach do Pai confessa que Yahshua Mashiach é homem, veio em carne e osso. O nosso Salvador é homem, ele veio em carne e osso nesta terra, morreu, foi sepultado, ele ressurgiu pelo poder do Ruach do Pai e hoje ele está à direita do Pai, homem glorificado. Mas Yahshua Mashiach é homem, ele foi sempre um homem. Então, irmãos, nós devemos crer nisso para a nossa própria redenção e nós devemos firmarmos-nos nisso, a crer que Yahshua Mashiach, ele vai voltar em breve. O cenário todo está se fechando e nós sabemos que nosso Salvador está prestes a chegar. Fiquem na Shalom de Yahshua, meus irmãos, e continuem firmes na batalha. Que assim seja.